Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do M&A Expert. Eu sou Leonardo Grisotto e hoje eu vou conversar com o Fabiano Anderson. Ele é diretor-geral na Volk do Brasil, empresa adquirida pela Bunzl, e o Fabiano vai compartilhar conosco aqui tanto esse caso de M&A quanto outros que ele tem experiência. Fique ligado nessa super entrevista. Muito bem, então, obrigado por aceitar o convite, Fabiano. Seja bem-vindo. Léo, eu que agradeço a oportunidade, trocar um pouquinho de ideia a respeito desse assunto aí tão importante, né? Tão polêmico, por que não dizer? Eu é que agradeço a oportunidade e o convite. Imagina. Conta pra gente um pouquinho quem é o Fabiano Anderson, tanto pessoal quanto profissionalmente. Bom, o Fabiano é um executivo aí com 25 anos de experiência no mercado, que não quer dizer muito, né? Porque, afinal de contas, a gente vive negócios em total transformação, mudando o tempo inteiro, e a gente tem que estar aí abertos, né, e disponíveis para aprender o tempo todo. Então, a gente carrega aí 25 anos de aprendizado, né, de algumas falhas e de muito conhecimento também adquirido com uma série de pessoas e colegas, enfim, passando por multinacionais de relevância no seu segmento de atuação. Sou administrador, né, por formação, com alguns cursos de especialização, mas efetivamente aí através de pessoas, de mentores, de muitas pessoas que me apoiaram aí aprendendo sempre e aí com anos que virão de aprendizado. Pessoalmente, eu sou um cara muito introvertido, gosto de praticar esportes, leitura, né, pratico aí o contato frequente com a minha família, estamos aí também, tenho 2 filhos, com essa preocupação que a gente tem aí hoje em dia de poder também levá-los a uma condição de serem bons seres humanos, né, ou bons Perfeito. profissionais e boas pessoas, desafios pessoais aí também interessantes e importantes. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente da Volk, e eu vou querer explorar um pouquinho o movimento de aquisição da Bunzl, né, quando ela adquiriu ali a Volk, e também outras experiências de M&A que você já teve. Mas conta um pouquinho pra gente o perfil da Volk ali, todo esse trabalho de M&A que foi construído. Bom, o trabalho de M&A que foi construído na Volk foi extremadamente bem construído, na minha opinião. É uma maneira muito transparente, muito aberta. Eu acho que essa é uma das melhores formas da gente fazer esse tipo de trabalho, né, Léo? Porque, afinal de contas, Com você certeza. está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com expectativas. E quando a gente tem um set de expectativas mais próximo, mais aproximado, as coisas acabam ficando mais, eu não diria fáceis, mas elas acabam ficando mais interessantes. A Volk do Brasil, ela é uma empresa que tem 23 anos de história, é uma jovem empresa, né, tem muito ainda para percorrer. Nós somos um dos líderes na área de proteção às mãos, então quando a gente fala de luvas, né, de proteção tanto industrial quanto médica hospitalar, a Volk está posicionada muito bem entre as líderes nacionais, né? Nós temos aí também a nossa participação no Top of Mind da categoria durante muitos anos. Temos aí, atendemos, né, de acordo com a nossa visão, a nossa missão de educar e proteger as pessoas diariamente, protegemos as vidas de colaboradores de grandes empresas no Brasil, empresas que contam aí com o nosso trabalho, com os nossos produtos, com os nossos serviços para proteger as suas pessoas. Então, digo eu que é um trabalho de muita responsabilidade. E o trabalho de M&A que aconteceu recentemente, né, na Volk, nós saímos desse trabalho há menos de 2 anos, foi sangue novo circulando efetivamente nas veias da companhia, porque nos impulsionou, né, para uma nova visão, para obviamente, um novo investidor, né, mas foi sangue novo realmente injetado no sentido de resultado, tecnologia. No nosso caso, felizmente, nós vimos isso com muita positividade e efetivamente foi algo importante no momento de vida da empresa. Entendi. Bacana, essa experiência, né. E conta um pouquinho das lições aprendidas em todo esse processo, né, de uma compra de uma empresa americana, vir aqui para o Brasil, como é que um pouco do back-office dessa operação, que eu acho que é legal a gente aprender com quem fez na prática e passou por isso na pele, né.
Claro, nossa, a gente aprende, é o terceiro processo que eu passei, né? Eu passei 3 processos, sendo que um na ponta compradora e 2 na ponta, de sendo adquirido. Então, eu diria que não existe processo padrão, né? Cada processo é único, é diferente, e os aprendizados são gigantescos. Eu diria que, naturalmente, o M&A ele provoca nas estruturas, né, uma inquietude, né? Ele provoca aí, ele deixa as pessoas com borboletas no estômago, né? Porque é um tema sensível, né? Mas ao mesmo tempo que ele é sensível, ele é um tema que deveria ser visto pelas estruturas de uma maneira muito mais positiva, colocado uma visão pessoal, né, no primeiro momento que é difícil, mas de lado, e entender o business, porque ele é vital para determinadas empresas, para continuidade, para agregar tecnologia, até porque no Brasil nós temos um cenário de que muito frequentemente a gente não percebe, ou a gente não tem os investidores, talvez, totalmente preparados em termos de cash flow, ou em termos até mesmo de longevidade, para levar a operação para um segundo momento, segundo, terceiro momento, né? Então, as lições aprendidas são muito interessantes, são muito importantes, e eu diria, destacaria assim a primeira, Léo, tratar o processo com a maior transparência possível, né? Como gestores, claro, a Perfeito. gente sabe que não dá para você talvez abrir todas as informações, são informações sensíveis, é um processo sensível pela sua própria natureza, né, Léo? Mas dentro do possível, ser o mais transparente com as pessoas, né? Eu acho que essa é uma lição que eu venho aprendendo e aprendi ao longo dos 3 processos que eu participei, mesmo com restrições que nós temos que ter, né? Não há como, mas tentar ser o mais transparente possível, porque na grande maioria dos casos é o time que te apoiará nessa nova etapa, né? Nessa nova fase. Então é importante que eles tenham uma leitura de que não é um processo traumático, é um processo profissional, é um processo necessário para o business. Esse é um primeiro ponto que eu destacaria. Segundo, entender que o M&A é determinante muitas vezes para a continuidade do negócio. É importante, né, injeção de capital, injeção de tecnologia, injeção de sangue novo, né, investidores que estariam vindo talvez com a visão aí, na maior parte dos casos, de levar essa empresa para os próximos anos, e há que se entender que toda empresa tem o seu ciclo de vida, né? É importante entender que o M&A vem trazer um novo ciclo de vida para o negócio. Aí talvez as pessoas pensem, né, Léo, poxa, mas gera muita sinergia, gera muita leitura duplicada de funções, gera. Isso é possível, é potencial, faz parte, é inerente ao negócio. Agora, uma coisa a gente não pode negar, como todos somos profissionais, e acredito que a nossa premissa é levar os negócios de maneira sustentável adiante, é um processo de injeção de vida. O M&A é um processo de injeção de vida no negócio, né? Então, essa é uma lição grande que a gente vem aprendendo. Trabalhar sempre com transparência, um terceiro ponto, talvez, Léo, até o último momento, né? Para nós que somos executivos de carreira e de linha, que estamos aí nesse momento de troca, né, um momento de transição, nós somos um elo muito frágil nessa cadeia. E eu explico, talvez, na minha visão, na minha experiência, de que elo frágil seria importante que a gente trabalhe muito bem até o último minuto, até os 45 do segundo tempo, com muita transparência e honestidade para quem está vendendo, e após também para quem comprou, de maneira que você tenha a tua passagem o menos arranhado possível, né? Eu vi nas experiências que é muito comum, às vezes, os executivos já passarem para um lado, talvez anteciparem o processo, queimarem a largada, e isso acaba gerando um desconforto. Acho que a gente é profissional, tem que levar isso mais ou menos nessa sequência. E um quarto ponto é trabalhar, a minha visão é que a gente não vende um negócio de um mês para outro, né? Eu acho que tem que ter um trabalho de cultura, tem que ter um trabalho de preparo, tem que ter um trabalho de entendimento, de trabalhar com visões, com procedimentos, com processos, e fazer um planning exatamente de quando e como a empresa quer ser vendida, qual é o melhor momento para o acionista atual, qual é o melhor momento para o acionista vender e colocar esse negócio nesse novo momento, porque isso pode custar para o negócio milhões
o que pode custar milhões para o negócio? Um erro de timing. Né, um erro de acomodação de expectativas, de cultura, de trabalhar em pontos críticos do negócio, de forma que isso possa render mais, que isso possa ser agregado de valor, que isso possa ser mensurado no valor da companhia entre uma fase de início e uma fase efetiva de venda. Fantástico, eu gostei demais desse exemplo, principalmente com relação a planejamento, né? Quando o empresário não planeja bem esse movimento, que ele é demorado. Gostei muito disso que você falou. Esses movimentos de venda não acontecem de um mês para o outro, pelo contrário, eles são bastante demorados, né? Pelo menos 6 meses, na média aqui no Brasil, aí 1 ano é fácil os deals chegarem a esse prazo. Então, tanto a transparência, como você falou, quanto o planejamento, muitas vezes podem impactar em milhões um negócio por essa questão de timing e planejamento, né? São excelentes pontos, concordo. Do outro Eu lado, queria, você pode falar. perdão, Léo, eu queria fazer talvez uma última referência que, né, me veio aqui agora, que é bacana, talvez para os empresários, para os investidores, os empreendedores que estão entendendo que o negócio está chegando nesse tempo, né? Ou por gestão, ou por geração, ou por qualquer ponto, ou talvez, né, o investidor esteja no momento de aproveitar o fruto, né, de tanto trabalho, de um trabalho duro, e entender, bom, agora é momento. É importante ter um advisor muito bem posicionado, né? Nós tivemos aí, ao momento, com o acionista americano, nós tivemos a Zaxo nos orientando, né? nos aconselhando, e é importante que tenha esse trabalho todo prévio, toda essa leitura, toda essa acomodação, porque, e eu gostaria de dizer aos investidores, empreendedores que estão entendendo que é chegado um momento, um timing desse, não procurem colocar a responsabilidade de um trabalho não executado com planejamento, organização, critério, na responsabilidade, ou imputar esta responsabilidade de um insucesso, né, ou de um não alcance de um valor imaginado, ou um valor de expectativa de venda que eventualmente venha a ser menor, ao advisor, né? Selecione muito bem o advisor, faça um trabalho muito próximo com ele, mas de maneira alguma não impute a ele a responsabilidade de um trabalho que deveria ter sido feito há talvez 2 ou 3 anos antes, neste ano, né, intenso, que a gente sabe que é marcado por due diligence, reuniões, idas e voltas, negociações, e de repente olhar para o advisor e dizer assim, poxa, mas você tem que responder por isso. Não, acho que a gente tem que selecionar muito bem o parceiro que vai estar conosco, mas não imputar a ele uma responsabilidade de um trabalho não feito com tempo e planejamento. E desculpe te interromper, mas acho que isso Não, entendo imagine. ser relevante. Sim, super relevante, super. E como você também já esteve na outra ponta, na ponta compradora, né, somando essas duas perspectivas, que é uma visão bem complementar, você poderia compartilhar alguma situação que não deu certo, ou que você vê que poderia ter sido feita de uma melhor forma, mais produtiva, ou o que não fazer, né? Então, você tem algum tipo de caso nesse sentido? Eu tenho um exemplo de um dos processos, né? Justamente o grupo de executivos, o grupo de liderança naquele momento entendia que realmente seria, por incrível que pareça, estávamos todos ansiosos e muito abertos para que o negócio fosse levado para essa segunda fase, né? E aí nós idealizamos, né? Criamos uma expectativa muito grande em volta de um potencial comprador. E houve um envolvimento muito grande com esse comprador, acredito que até mesmo, talvez num nível até mais do que se deveria, mas a empresa foi levada a acreditar que esta era a melhor opção, e por um detalhe de negociação, por um detalhe de agreement, a negociação não se concluiu, ela não foi concluída. Né? E houve aquela frustração, né? Houve aquele banho de água fria, dizendo, poxa, era para aquele cara que a gente queria ter ido, né? Era para aquela empresa para aquele grupo empreendedor que a gente queria ter participado. E eu lembro que os próximos 2 interessados não tiveram um empenho, né? Assim, não tiveram a paixão
como teve aquela primeira expectativa, aquela idealização. Então, acho que a idealização e o gerar expectativas ao entorno, que é inevitável, né, Léo? Você acaba adquirindo as equipes, dependendo de quem está te comprando ou de quem você, como você está comprando, você se conecta, gera conexões, porque cada empresa vive o seu momento, cada negócio tem a sua pertinência, tem a sua característica, e ele pode estar mais ou menos receptivo a esse momento. Mas idealizar exageradamente as expectativas de quem deveria estar comprando ou de quem deveria estar sendo comprado pode levar, em caso de frustração, né, em caso de não realização do negócio, porque o negócio ele pode não se realizar por vários fatores, né? Eventualmente por um momento de contenção inesperado de quem está comprando. Olha, estamos recolhendo budget, estamos recolhendo, o momento aqui no nosso país de origem do capital deu uma invertida, não é isso, preferimos ficar com o dinheiro em caixa nesse momento e não partir para um programa de expansão. Pode ser por uma condição econômica até do nosso país, pode ser por vários fatores. E quando a gente idealiza exageradamente, pô, mas eu queria ser vendido, né, para aquela empresa, pode trazer para as demais empresas até para as equipes que vão enfrentar um processo de due diligence, um processo de M&A, um desestímulo, né, e dizer assim, poxa, mas eu queria tanto aquele cara, me conectei tanto com ele, poxa, esses dois que estão aí não é a mesma coisa. Então, a minha experiência diz que a gente tem que manter uma distância regulamentar, né, entregar o que é preciso, porque é muita informação, é muito trabalho, é intenso, tem que ser levado, né, juntamente com com a própria rotina da operação, não pode cair, porque os executivos, imagino que todos entendam que em meio a um processo de due diligence, em meio a um processo de M&A, a operação tem que seguir, porque do contrário, vai se aferir os resultados aí, né, projetados ao final da negociação. Se a gente não atingir, certamente o comprador ou quem está comprando vai querer entender o porquê que nós não concluímos o plano. Então, essa experiência para mim foi muito importante, ou seja, manter essa distância regulamentar, ter um carinho muito grande pela fase de due diligence, preparar as pessoas e dizer que não será um trabalho fácil. Acredito que simplificar esse processo é um erro, Léo, porque não é fácil, e realmente controlar as expectativas é algo bastante importante para, em caso de sucesso, como a gente faz a assunção disso para frente, em caso de não sucesso por qualquer variável, a vida tem que seguir, né? Perfeito, são excelentes insights, muito importantes, dicas que você está recomendando. É o tipo de recomendação, de dica, de visão, de só quem realmente passa por um processo de aquisições ou de compra e consegue enxergar, né? E a gente aqui no dia a dia de advisory, realmente a gente percebe o quão importante é essa preparação, principalmente para esses processos que são mais custosos, né? Abaixar um pouco o nível da expectativa, vai dar muito trabalho a due diligence, se não for com o primeiro, vai ser com o segundo, vai ser mais desgastante ainda, então você está Exato. coberto de razão, são excelentes insights, e que com certeza quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, vai aproveitar. Muito bom. Então vamos agora para o segundo bloco, a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Então, falando já um pouquinho de futuro, Fabiano, conta pra gente como que é esse seu segmento, né, de equipamentos de proteção individual, como que, se você vê alguma mudança, alguma perspectiva para os próximos anos, qual que é o comportamento desse setor na economia, como que você enxerga isso daqui para frente? Claro, claro, Léo. Bom, eu gostaria de iniciar, né, dizendo de que o momento que nós passamos por essa operação de M&A não poderia ter sido melhor para o nosso negócio, né? Eu sempre digo para as nossas equipes, as pessoas que estão aqui na liderança, dos líderes, né, que estão aqui conosco, fazem parte da nossa equipe, que nós somos extremamente gratos a quem nos trouxe até o momento né, assinatura e conclusão, porque foram investidores extremamente visionários e que confiaram no nosso trabalho, mas
a sequência disso foi ainda mais grandiosa, porque nós não poderíamos ter sido adquiridos por uma empresa com tamanho fit cultural igual ao nosso, com entendimento do mercado, com capacidade financeira, e que, na prática, a gente conseguiu entender como que isso pode ser transpassado aos negócios, né? Ser adquirido por uma empresa correta, ser adquirido por uma empresa ética, com capacidade, enfim, foi muito bom. Então, gostaria de deixar essa experiência aí também registrada, Léo. E falando do segmento, o segmento de segurança do trabalho no Brasil, em nossa opinião, dos profissionais com quem nós falamos, né, o networking ainda é um segmento que tem um futuro brilhante, dado o nível que ainda a gente precisa transpassar, né? O que é isso? É um futuro brilhante, de verdade, segurança do trabalho no Brasil, quando a gente fala de processos, produtos, tecnologia, é um campo fértil, né? É um campo fértil. Para quem gosta de trabalhar, nada vai vir de graça, você tem que estar na vanguarda, você tem que, né, provocar disrupção, a gente tem que estar conectado ao que está acontecendo, mas é um setor promissor, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ele precisa, ele estaria, eu vejo que ele está efetivamente na alça de maiores consolidações, ele vai estar sofrendo mais consolidações, não tenho a menor dúvida. Entendo que também a cada consolidação, o gap entre países onde a segurança do trabalho está num estágio mais maduro, versus ao que nós temos hoje no Brasil, esse delta vai diminuindo via o movimento de consolidação. Eu não tenho a menor dúvida, porque é injeção, e com isso eu não estou dizendo, né, que, em hipótese alguma, que as empresas, talvez, dentro do Brasil não tenham condição. Não estou dizendo isso. Nós temos empresas nacionais com grandes profissionais, com talentos gigantes na área de segurança do trabalho, mas é inegável, né, na minha visão, de que cada consolidação de cada processo vai acelerar esse processo dessa leitura entre Brasil, um país onde a segurança do trabalho ainda está sobre uma visão de custo e não de custo-benefício, ou seja, um produto tecnológico que possa estar custando 20% mais caro do que uma plataforma atual comumente utilizada, possa trazer de custo-benefício para a operação, em termos de ergonomia para a pessoa, de durabilidade, de lasting mesmo, de estar aí na operação durante mais tempo. O Brasil ainda é um país que vê a segurança do trabalho de forma, eu quero mais barato, né? Porque esta é a linguagem que a gente tem. Então, acho que a gente tem muito a navegar do mais barato e básico para o mais tecnológico e mais ergonômico, que também vise o conforto, a segurança, né, das pessoas. Então, eu entendo que a gente tem um delta, por exemplo, países maduros na segurança do trabalho, vários países, a grande maioria dos países da Europa, Estados Unidos, nós ainda temos uma diferença muito grande de plataforma de produto, dependendo do segmento, alguns menos, alguns mais, mas eu me atrevo a falar na segurança das mãos, que é no segmento aí, né, Léo, que a gente está mais atuante. Nós ainda temos um delta de qualidade grande para países europeus e Estados Unidos, as plataformas de produto e tecnologia que nós utilizamos aqui. Eu costumo ler isso como uma grande oportunidade, porque uma hora ou outra a gente vai chegar nessa plataforma, a gente vai avançar para essa tecnologia, e a gente tem que estar aqui preparado para isso. Sim, é verdade. Entendo que a gente tem que estar aí, né, Léo? Porque assim, a diferença não nos distancia. A diferença nos diz o quanto a gente pode crescer. Essa é a minha leitura. E esse é o nosso dia a dia aqui na Volk. Então é lá que a gente quer ir, nós queremos estar lá. Então o que a gente precisa fazer para estar lá? E isso vai levar naturalmente o negócio, a empresa, para um crescimento. Então essa é a minha visão, e melhorar, por fim, a visualização e a conscientização de segurança do trabalho no Brasil é uma missão das empresas, deveria ser encarado, assim como é encarado pela Volk, por nobres colegas que estão nessa missão árdua aí junto conosco, né, de outros segmentos, setor calçadista, setor respiratório, outras proteções, proteção à altura, enfim, né, levar conscientização para as empresas. Essa é a nossa grande missão. Isso vai dar uma projeção de futuro aí bastante boa. Perfeito. Realmente, a gente tem uma questão muito cultural, né? Gostei desse ponto que você colocou, da dificuldade de enxergar a segurança do trabalho como um investimento, né? E ter um ganho, uma segurança melhor para o trabalhador, em termos de duração de equipamento, etc. E em comparação com outros países, né? Acho que a gente tem muito a caminhar, e você, como executivo
experiente e esperto vê isso como oportunidade, né, de Sem dúvida. crescer em termos de, não só de colocar mais produtos em mais empresas, porque no nível de pequenas, as pequenas, micro, pequenas empresas, a informalidade, o uso de equipamento de segurança ainda é muito menosprezado, né? A gente que é consultor circula por aí, vê o quanto se deixa de usar EPI, fala, não, vai assim mesmo, né? E daí tá pendurado lá Exato, sem cabo, tá sem óculos, sem, né, a luva, sem a bota, e é uma loucura. Mas não, exato. fico feliz E eu de você falar, né, que está trazendo já essa, tentando levar mais essa conscientização e também esses movimentos de consolidação acabam expandindo esse movimento cultural também, né? Exato, Léo. Eu tenho a total certeza de que a nossa tarefa no dia a dia, aliás, não é fácil para ninguém, né, Léo? Vamos combinar, né? Não está Sim. sendo fácil para ninguém. A gente está sendo exposto aí a uma pandemia global que, se nós voltássemos rapidamente, fizéssemos uma análise, essa análise que a gente faz aqui com os talentos da Volk, né, com os talentos da Banzel, do grupo ao qual nós pertencemos com muito orgulho, e a gente faz a pergunta, poxa, a gente hoje, com as informações, né, a gente imaginaria, por exemplo, que nós estaríamos vivendo esse momento de Covid, né, hoje, e que o mundo dos negócios teria mudado de maneira tão rápida em tão pouco tempo, se lá em janeiro, numa hipótese, né, nós tivéssemos e alguém ventilasse isso, pô, esse cara seria alvo, seria potencialmente ridicularizado, É né, falar Léo? que Porque ela é esse louca, cara né? é o que a gente brinca aqui, seria uma total Hellmann's Airlines, né? O que a gente chama de viagem na maionese, né, Léo? Porque o cara disse assim, não, é insano, você não tá. E cá estamos, Hellmann's Airlines né? é ótimo. Hellmann's Airlines total, a viagem na maionese, Essa é né, Léo? boa. Mas cá estamos, né? Estamos aqui, quem diria, né? Há 6 meses atrás que nós estaríamos entrando em outubro de 2020 na dinâmica que a gente está. E aí é uma condição bacana, né, Léo? Eu vejo que o potencial do M&A no Brasil é gigante. Infelizmente, a gente passa por um momento que alguns negócios são fragilizados, e aí talvez viria o pensamento dos empreendedores. Quem sabe é o momento, então, de eu reestruturar, fazer o plano, aquilo que a gente estava conversando há minutos, né? Vou preparar o meu negócio, vou fazer os entendimentos, ou quem sabe, né, Léo, talvez agora alguns empreendedores estão pensando, poxa, por que eu não fiz aquele esforço há 2 anos atrás, né? Por que eu não coloquei, se a minha vontade era essa, por Sim. que 2 anos atrás eu não, É. poxa, não, né? Volta naquilo que Então, você falou assim, do timing, né? do timing, exatamente. Então, acho Importância. que o conselho, né? Conselho não, mas assim, a experiência que a gente vem de forma muito humilde e franca trocar aí com as pessoas é, poxa, não perca tempo de arregaçar as mangas e preparar o seu negócio para qualquer momento. Ou seja, para enfrentar a concorrência, ou seja, para estar mais preparado, ou para treinar as pessoas, desenvolver os talentos, lançar um produto, ou passar por um processo de M&A. Qualquer um dos movimentos, quanto antes, melhor, né? Sim, sim, com certeza. São essas recomendações, essas dicas aí para os empresários são valiosíssimas e muito importantes nesse momento em que a gente está vivendo. E para a gente fechar, você poderia compartilhar conosco um ou dois livros que mudaram a sua carreira ou a sua perspectiva? Pode ser tanto pessoal quanto profissional. Você consegue compartilhar isso com a gente? Claro, claro, acho que não há a menor dúvida que se a gente não estiver conectado a isso, fica difícil. Particularmente, eu gosto muito das leituras da Harvard Business Review, né? São leituras bimestrais que me dizem muito, mas dois livros que provocaram um clique, né, Léo, que fizeram uma mudança de mindset aí, que me provocaram. Primeiro foi o Jeito Harvard de Ser Feliz, né, porque a gente que vem de uma cultura empresarial, né, muito agressiva, competitiva, baseada aqui, claro, o negócio tem que ser em números, tem que ser realmente resultado, foco no resultado. Foi um livro que mexeu muito com a minha formação, porque a gente aprende que também é possível ser feliz e por que não, né? Primeiro identificar se a gente está fazendo o que a gente gosta, né? Mas essa leitura me proporcionou, e acho que proporcionou para as pessoas que estão também ao redor, na minha liderança, de que a gente pode fazer negócio, que a gente pode ganhar dinheiro, que a gente pode entregar resultado e
pode ser feliz. E que isso não é um fator, como a gente brinca, né? Uma formação que eu tenho, né, é uma formação de coaching, por mais controversa que pareça, mas a gente brinca dizendo assim, não é a visão Harvard de ser feliz, né? Para que se entenda, não é aquela visão de fazer negócios e abraçar a árvore, né? De romântico sem entrega de resultado. Aham. Entrega de resultado, foco no negócio, mas também criando um ambiente, criando uma cultura e deixando um ambiente leve para se trabalhar. Eu acho que isso é possível. E o segundo que mexeu muito também comigo First Break All the Rules, né? O que os gestores mundialmente capazes fazem aí de diferente nos resultados, que é um livro da Gallup Institute, né? E com o Don Clifton, também mostrou muita coisa. E o principal ponto do livro é assim: por que instituições, por que organizações globais e que têm seus métodos estandarizados, né? Grandes multinacionais têm métodos instituídos e métodos standard de fazer os negócios, né? Por que os resultados de cada sucursal é diferente? Né? Mesmo você tendo lá o mesmo padrão de equipamento, o mesmo padrão de treinamento, o mesmo padrão para se executar, por que os resultados, né, entre as sucursais são diferentes? Mais uma vez, a gente traz o ponto pessoas, gestão, liderança, proatividade, protagonismo. Então, esse livro também fez cliques interessantes e eu trouxe algumas coisinhas aí dele para o nosso negócio, fez bastante sentido e acabou mexendo também com a estrutura. Então, entre vários dos quais eu sou fã, eu poderia destacar nesse momento esses dois que realmente me ajudaram. É muito bom essas recomendações. Depois eu vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo para o pessoal poder acessar e poder ler. E gostei das indicações. Muito bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado, Fabiano, por compartilhar aí toda a sua experiência. Um pouquinho, né? Não foi toda, foi só um pouquinho, mas já deu para ter vários insights, foram várias dicas. Eu gostei muito. Obrigado por ter vindo aqui e compartilhar conosco. Imagina, Léo, eu é que agradeço, uma grande oportunidade, quero agradecer a empresa também, né, da qual eu participo, que viu com muito bons olhos essa participação, e dizer, em considerações finais, assim, não percam o movimento de levar as suas empresas para um caminho de um M&A, se isso significar long term. Energia injetada no negócio, por que não dizer de maneira muito franca e direta, grana injetada no crescimento, claro que vinculada à entrega de resultado, mas a gente tem que ter um olhar aberto e não necessariamente Verdade. Ou somente crítico, né, Léo, para isso. Sim. Tem que ter, os executivos precisam ter um olhar aberto e acredito que também é parte nossa, né, tanto do seu lado, né, Léo, que acaba fazendo a gestão disso de uma outra perspectiva. O quanto nós que estamos aqui enfrentando, a gente tem que estar preparado para esses movimentos, faz parte do movimento da carreira executiva, é algo que a gente não pode evitar e não deveria, e que se for para o bem das organizações, que assim seja, não é? É isso aí, muito bom, sensacional. Obrigado mais uma vez, Fabiano. Imagina, eu agradeço aí, Léo, um grande abraço para você, tudo de ótimo e um excelente final de 2020 e 2021 com toda energia. Obrigado, igualmente. Valeu. É bom demais conversar com executivos que já tiveram bastante experiência em fusões e aquisições, a gente sempre aprende muito. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, compartilhe, curta, inscreva-se no canal e até a próxima semana no próximo episódio.